E aí, pessoal, belezinha? Vamos falar um pouco aqui sobre o Gilberto Freire, sobre o seu livro clássico Casa Grande Senzala e sobre os debates que ele pode trazer para a gente aqui na questão de raça e etnia, né? Bom, quem que é o Gilberto Freire? Gilberto Freire é um sociólogo brasileiro, né? Que em 1933 vai escrever esse livro clássico, né? Casa Grande e Senzala é um livro que trabalha muito com dicotomias, né? Ou seja, essas oposições, como Casa Grande, no mundo brasileiro colonial, né? E a senzala no mesmo mundo, só que Casa Grande onde mora o senhor de engenho e a senzala onde mora o escravo. E a partir dessas dicotomias entre Casa Grande, senzala, senhor, escravo, né? Branco, negro, ele vai entender essa sociedade tradicional brasileira, né? Esse livro é de 1933. Isso faz com que ele tenha uma certa dificuldade de ser entendido como um livro atual, né? A gente entende ele como um livro datado, ou seja, que mostra marcas de seu tempo e, entretanto, tem sua relevância. Mas o que eu quero dizer com 1933? Imagine o mundo em 1933, quando esse livro foi pela primeira vez publicado, né? Quem estava no poder no Brasil? Vargas. Quem estava no poder na Alemanha, né? É o período de ascensão de Hitler, né? Você tem Mussolini na Itália. Então, o Gilberto Freire, quando escreve esse livro, ele está pensando e lidando com as críticas racistas, né, antigas que esses caras têm no século XIX, no começo do século XX, né, de como deve ser a raça, não deve ser a raça, e ele vai ter uma outra abordagem que a gente vai ver em breve. E ele faz uma coisa que o Hitler, por exemplo, e os defensores de uma raça ariana, como Oswald Spengler faz um pouco antes, e a gente viu isso anteriormente, né? Que o Gilberto, ele faz o descolamento entre raça e cultura. Ele acha que uma raça não necessariamente leva a uma cultura. Você pode criar novas culturas, ao contrário, por exemplo, do que os alemães do Partido Nazista estão pensando, que existe um destino de uma raça. Aqui é diferente, né? Então, as três raças que construíram o Brasil, né? Ou seja, os descendentes dos escravos, né, e dos africanos, os descendentes dos indígenas e os descendentes dos europeus fizeram uma nova cultura, né? E, ao contrário de muita gente dessa época, como por exemplo o Oliveira Viana, que vai justamente falar que a miscigenação é uma coisa negativa, o Gilberto Freire vai falar a miscigenação é uma coisa positiva. A nossa cultura é melhor do que seria uma cultura simplesmente europeia, né? Então, ele tem uma visão positiva da história do Brasil, né? Ele não tem uma visão negativa falando, olha, essa miscigenação levou a uma coisa negativa, uma coisa depreciada, deteriorada. Não, na verdade, essa mistura de raças, essa miscigenação virou alguma coisa positiva e a cultura brasileira é algo que você deve valorizar, né? Ele fala muito bem da adaptação do homem ao meio, né? Que essa cultura brasileira e essa cultura, principalmente na região agrícola, né? Produtora de açúcar do Nordeste, da Zona da Mata, né? Essa pessoa é resultado da adaptação do homem ao meio. Como assim, né? A monocultura, né, e a falta de mulheres, principalmente europeias, vão fazer com que você tenha uma interação maior e a miscigenação maior entre as raças. Por que monocultura? Porque você precisa trazer gente de fora para trabalhar. Especialmente a gente está falando, né, dos escravizados africanos, né? E falta de mulheres porque muitos europeus vêm para cá sem as mulheres, né? A vida, como diria Sérgio Buarque de Holanda, a vida aqui é uma vida para um aventureiro. O cara que vem colonizar é um aventureiro e não necessariamente um ladrilhador, né? Ou seja, como na América Espanhola vem aqui meio que para não se aventurar tanto, mas ter uma vida mais, de certa forma, assentada, né? Então, essa adaptação do homem ao meio vai ser necessária para a gente entender a cultura brasileira que vai se formar e a miscigenação, né?
Essa ideia, né, de uma nova cultura, esse culturalismo, esse foco na cultura e não exatamente na raça, é resultado da interação do Gilberto Freire com um cara chamado Franz Boas, um pesquisador que está nos Estados Unidos, que vai discutir com o Gilberto Freire e vai falar para o Freire focar não exatamente na questão racial, mas principalmente na questão cultural, a cultura que vai gerando tudo. E a partir dessa cultura, você entender as ligações sociais, né? E um tema muito polêmico na obra de Gilberto Freire é a questão, né, da democracia racial. Ele nunca fala diretamente, olha, o Brasil deve ser uma democracia racial, etc., mas ele levanta esse debate vai ser feito muitas vezes por vários sociólogos, historiadores, né, e antropólogos brasileiros. E ele fala que a democracia racial acontece no Brasil justamente porque aqui a gente não vai ter conflitos por causa da segregação racial como houve nos Estados Unidos, né? Porque aqui a nossa sociedade ela não vai ter conflitos abertos como existe nos Estados Unidos, que aqui existe uma relativa acomodação e uma vivência social relativamente tranquila, né? Ele não está falando que não existe preconceito, não é isso, mas ele está falando que não existe preconceito como nos Estados Unidos, né? E por que ele tem essa ideia? Porque ele vai escrever uma parte desse livro, né? Boa parte dos seus estudos lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você tem segregação racial até 1960, na década de 1960 você tem no sul dos Estados Unidos, né, uma segregação brutal contra a qual o Martin Luther King e Malcolm X vão lutar, né, e vão morrer, né? Principalmente o Martin Luther King tem o seu assassinato muito ligado a essa luta e vai fazer com que pareça que no Brasil tudo seja tranquilo, porque a gente não teve tanta segregação. Mas a gente sabe que existe o preconceito e o preconceito do Brasil é diferente do preconceito dos Estados Unidos. Essa é a grande crítica ao Gilberto Freire. A gente vai ver ainda qual que é a diferença entre o preconceito do Brasil e o preconceito dos Estados Unidos e a gente vai mostrar como ele é diferente e não necessariamente que o Brasil tem um conceito de preconceito atenuado em relação aos Estados Unidos. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.